Mateus capítulo de número 18, a partir do versículo 21. Graças a Deus. Mateus capítulo de número 18, versículo 21. Se todo mundo achou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro aproximou-se de Jesus e disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos, e não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E porém não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um seus irmãos as suas ofensas. Somente até aí. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nesta noite. Quando o obreiro Lindomar começou aqui, eu falei assim: rapaz, o negócio vai me embaraçar. Mas só que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu quis gravar esse vídeo hoje, porque vidas vão ser alcançadas pelo poder dessa palavra. Hoje nós verdadeiramente sabemos o que é o poder do Evangelho, e qual é a oportunidade que o Evangelho dá, e como nós devemos obedecer a palavra. E Deus colocou essa palavra de perdão no meu coração. O que a Bíblia fala sobre a falta de perdão aqui, nós vamos ver. Então, se nós observarmos o versículo de número 21, o apóstolo Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar um irmão que ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus aqui ele diz: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E algumas traduções, na versão Almeida corrigida, na linguagem contemporânea ou na linguagem de hoje, aqui o versículo 21 diz: e Pedro teve coragem de perguntar para Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. Ele teve coragem. A Bíblia em uma forma, o escritor em uma forma arrogante: como podes? Uma pessoa qual escutou Jesus falando acerca do amor, chegou pregando, ensinando acerca que devemos amar o próximo como a ti mesmo.
vai ter a coragem de chegar até Jesus e fazer uma pergunta como essa, já aprendendo que Jesus fala acerca do amor. Ele vai fazer uma pergunta dessa: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus está dizendo: Pedro, se você ama, você perdoa. Eu não te digo 7 vezes ou 70 vezes 7, algumas traduções diz até 70 vezes 7, quantas vezes for necessária por dia. Então não é 70 vezes 7 por ano, é por dia. E quantos já perderam as contas? Jesus está dizendo: você vai perdoar, vai chegar um momento que você vai perder a conta, você não vai saber aonde você parou de perdoar. Aí Jesus dizendo: se você perdoar a conta, continua perdoando, porque esse é o papel do evangelho. E depois que Jesus disse: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, agora Jesus vai trazer uma parábola sobre o credor impostor. A Bíblia deixa bem claro que Jesus diz assim: o reino dos céus pode ser comparado com um rei que quis fazer contas com os seus servos. Comparado a algo igual, algo semelhante, o rei vai fazer conta com os seus servos, vai sentar para prestar conta. Assim vai ser toda a humanidade. Um dia nós temos que sentar diante do trono branco, e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai começar a fazer uma prestação de contas, com juros e correções monetárias. Então, se nós observarmos aqui, no versículo de número 24, diz assim: começando a fazer contas, foi apresentado-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Bonito, beleza. E 25 diz: e não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua esposa, seus filhos fossem vendidos, e vendido tudo quanto tinha para pagar aquela dívida. Agora observe e perceba algo poderoso. Aquele servo, ele não tinha condição de pagar a sua dívida. O texto, Jesus deixou bem claro: aquele servo não teve condição de pagar aquela dívida. Esse servo é comparado a mim, é comparado a você. Nós não tínhamos como pagar o preço que foi pago na cruz do Calvário. Então, neste momento, aquele homem dobrou o joelho, reverenciou o seu rei e diz: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. O seu Senhor agiu de íntima compaixão e diz: perdoado está a sua dívida. O homem perdoou. Assim foi nós na cruz do Calvário. O penúltimo grito, o Jesus grita, o primeiro grito é: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. E a Bíblia diz que o pecado era que era contra mim, o pecado que era contra você. Jesus aniquilou lá na cruz do Calvário o preço, a moeda. Jesus pagou para nos dar o direito de ser chamado filho de Deus. Veja que no momento aquele servo, ele prostra o joelho no versículo 26, reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo agiu de íntima compaixão e perdoou aquela dívida. Versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. Do que devia 100 dinheiro, ele lançou mão dele e sufocou. Esse lançar mão dele e sufocar não é algo amigável. Lançou mão e sufocou. Paga o que você me deve. Sufocar é apertar, sufocar é arrancar o ar. E no momento, com toda a violência, ele sacode dizendo: paga o que você me deve. Pastor Maciel, ele não lembrou a dívida maior. Ele tinha, ele foi perdoado 10.000, mas não perdoou um homem que devia 100 dinheiro. Lançou mão, sacudiu, abafou, sufocou. E aí ele diz assim: olha, eu vou pagar, tem misericórdia de mim, eu vou pagar essa dívida. A Bíblia deixa bem claro que ele cerrou no cárcere, ou seja, ele prendeu.
Aquele mesmo que recebeu o perdão, aquele mesmo que recebeu a liberdade, ele não conseguiu perdoar e ainda não conseguiu dar liberdade para aquele homem. E veja que o texto deixou bem claro e apresentou que esse servo, ele que não poderia, não conseguia, não dava para pagar a sua dívida, mas não disse que o que tinha sem dinheiro não poderia pagar. Eu quero que ele disse: me dá mais uma semana, eu vou pagar a tua dívida. E ele com toda a violência. Irmão, quando eu li esse texto, a minha alma entristeceu. Porque Jesus aqui não está comparando com o inferno, Jesus aqui está comparando com o reino dos céus. Nem todo mundo que luta pelo reino vai herdar o reino. Nem todo mundo que está no reino obedece o reino. E nem todos que obedecem o reino vai entrar no reino vindouro. Então eu percebi aqui que além dele ficar com raiva, virado, ele sufoca e prende. Aí agora chegou o momento. Então o seu companheiro prostou, tal, rogou que pague a dívida, ele não perdoou. Versículo 23. E vendo, pois, os seus conservos, o que antes tinha contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Os seus conservos viu o tom irônico daquele homem, sabia que ele tinha sido perdoado, e quando foi para ele perdoar, ele não perdoou, agiu com ignorância, sufocou aquele outro servo, não agiu de misericórdia, ainda prendeu aqueles outros servos que ali estavam. Foi em direção do rei, e a mensagem era: ó rei, não tem aquele cidadão que você perdoou a dívida, que estava devendo 10.000 talentos? Pois é, aquele que estava devendo só 100 dinheiro, não era nem um talento, ele não perdoou. Ele foi com ignorância, sufocou ele, prendeu ele. Aqui eu vejo como se fosse o acusador. Agora imagina a tristeza daquele rei, sabendo que tinha perdoado, mas quando foi para ele exercer o perdão, agir de misericórdia, ele não viu. Alguém foi levar a mensagem para o rei, dizer: olha, o que aquele que tu perdoou, ele não perdoa, que é o nosso acusador, Satanás. Então Satanás, ele vê uma situação dessa: olha aí, Jesus, tu perdoou ele, você perdoou ela, mas aí, cadê que ele, cadê que ela está exercendo o perdão? Pega aí, Jesus, bonito para tua cara, tu perdoou, morreu, mas olha lá, não quer perdoar. Então neste momento, então nesta hora, aquele homem, olha, chama ele aqui de volta. Trouxe, chamou aquele servo, e ele disse: servo malvado, perdoei toda a tua dívida, porque você me suplicou, mas devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Agora aqui, irmãos, antes de aplicar o versículo 34, ele foi levado à presença do rei. O rei diz: rapaz, por que você não agiu de misericórdia com teu irmão, com teu companheiro? Da mesma forma que eu perdoei você, por que você não perdoou ele? Irmão, vê que ele prostou, pedindo perdão, ele foi perdoado, mas quando o outro prostou, pediu perdão, ele disse: eu não libero o perdão. Assim somos muitos, alguns dentro da igreja. Dobra o joelho, pede por misericórdia, pede por perdão, pede para Deus perdoar. E quando é para exercer o perdão para o companheiro, para o irmão, para a irmã, não perdoa. Chega aos ouvidos do Senhor. Agora aqui o versículo 34. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores. Irmão, aqui eu posso trazer a tipologia do inferno. Aquele que não perdoa não será perdoado. Aqui Jesus está dizendo que aquele Senhor entregou na mão dos atormentadores. Qual é o papel do atormentador? Atormentar. Então Jesus está dizendo através dessa palavra: todo aquele que eu perdoei aqui e não liberar o perdão aqui, eu vou lançar no lago de fogo e vai ser atormentado pelo resto dos séculos e séculos. Jesus está dizendo: quem não liberar o perdão aqui vai ser atormentado a eternidade no lago de fogo. Aí,
Como eu provo que isso é a tipologia do inferno? Jesus diz assim, no versículo 34, ainda parte B: até que pagasse tudo o que devia. Ninguém vai para o inferno sem dever, vai para o inferno devendo. Mas só que aqui ele diga algo limitado: vai até ali para pagar tudo o que devia. Aqui dá para dizer, vai, quando pagou solta. Mas no inferno não, é eternidade. É o que eu decidi fazer aqui que vai fazer a diferença naquele grande dia. Versículo 35: assim vos fará também meu Pai Celestial. Jesus está dizendo, o meu Pai Celestial também vai fazer, se do coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Jesus está dizendo, assim também o meu Pai vai ser como esse rei. Se não perdoar aqui, eu também não perdoo. E é lançado no lago de fogo. Jesus está dizendo, é o reino do céu que é comparado aqui. Jesus está dizendo, o Senhor sou eu perdoei. O servo está ali que eu perdoei, não quer perdoar o seu conservo. Então da mesma forma que o rei entregou na mão dos atormentadores, assim também vai ser Deus no juízo final. Vai entregar na mão do atormentador das nossas almas. Então o que a Bíblia fala? Fala sobre a falta do perdão. Vai dar para concluir. A Bíblia tem bastante a dizer sobre o perdão e a falta do perdão. Talvez o ensinamento mais conhecido sobre a falta de perdão seja a parábola que Jesus está falando sobre o servo inclemente, que está registrado em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo de número 35. Na verdade, na parábola, um rei perdoa uma dívida bem grande, basicamente uma que nunca poderia ser paga, como nós, de um dos seus servos. Mas mais tarde, no entanto, esse mesmo servo se recusa a perdoar a pequena dívida de outro homem. O rei fica sabendo disso e ressente no seu perdão prévio. Jesus concluiu dizendo, assim também o meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Então perceba, outras passagens nos dizem que seremos perdoados como perdoamos. Jesus está dizendo, quando diz, da mesma forma que você medir, você será medido. Não é de julgar. Da mesma forma que o texto está dizendo em Mateus, ele está dizendo assim, da mesma forma que você medir, tu será medido. Ele está dizendo, se você não perdoar, tu também não vai ser perdoado. Porque o Senhor é justo, e se você perdoar, tu também vai ser perdoado. Irmão, não é simplesmente a blasfêmia que não tem perdão. O único pecado que não tem perdão, pastor, é a blasfêmia e tirar a vida igual para o meu. Mentira. Quem não perdoar também não recebe perdão. Então outra coisa que leva o crente, o cristão, para o inferno é a falta de perdão. Porque o que é ligado aqui será ligado lá. Se eu não perdoei aqui, eu não vou ser perdoado lá. Jesus, então o que é que eu faço? Eu perder a vida eterna, tenho que me confessar. E se me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e diante dos anjos. Jesus está dizendo, se não perdoar, está me negando. Eu também te nego e não vai herdar a vida eterna. Ele pede misericórdia por ele, mas para exercer de misericórdia para com o próximo não quer. Tem gente que quer o perdão, mas não quer liberar o perdão. Eu vejo Jesus fazendo dessa forma. Quando vê uma pessoa que pede perdão, libera perdão. Jesus, perdoa as minhas ofensas. Eu vejo Jesus dizendo assim, ó. Faz nem questão. E se continuar nesta opinião, além de Jesus fazer assim, ele diz, anjo, leva para o lago de fogo. Não perdoou? Eu também não perdoo. Manda ser atormentado por eternidade no lago de fogo, junto com Satanás e todos os adeptos. Eu vejo aqui o lugar de quem não perdoa não é no céu, é junto com Satanás e demônio lá no lago de fogo. Esse é o evangelho. Nós somos salvos pela graça.
A graça através do perdão vindo da parte de Jesus. Nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. Nós queremos o céu, mas não queremos perdoar. Jesus está dizendo: o trono branco está chegando. Se não perdoar aqui, não ficar sabendo aqui, você vai saber aonde a dureza do coração vai te levar. Não se confunda aqui. Escute isso daqui, interessante. Não se confunda aqui o perdão de Deus. O perdão de Deus não se baseia em nossas obras. Porque o perdão de Deus não se baseia em nossas obras. Nós podemos fazer a obra que quiser, a obra que fizer. Podemos cantar, podemos pregar, podemos evangelizar. Almas podem ser salvas, mas eu posso estar perdendo a minha. Então o que vai fazer o Senhor nos perdoar não é o que eu faço na presença dEle, é o que eu perdoo diante da presença dEle. Então, o pecado e a salvação são fundados completamente na pessoa de Deus e pelo trabalho redentor da sua cruz. No entanto, nossas ações demonstram a nossa fé e o quanto entendemos a graça de Deus. Se eu não perdoo, eu nunca entendi a graça de Deus. E você da rede social, você pode estar dentro da igreja, mas se tu não perdoar, você nunca entendeu o que é graça. E o trono de branco te espera, o juízo final te espera. E se não mudar o teu pensamento, você vai ser atormentado no lago de fogo para sempre. E quando tiver no lugar de tormento, pode prostrar, pode se humilhar, pode gritar, que o céu tampa os ouvidos e grita: eu não ouço a sua voz. Abra sua Bíblia em Lucas 7, 44. Lucas 7, 44. Lucas 7, 47. Que diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. O meu pecado só é perdoado quando eu muito amo. Mas aquele a quem pouco ama é perdoado, é pouco perdoado. Só perdoa quem ama. E quem não ama é pouco perdoado. E quem não perdoa vai ser pouco perdoado. Isso aqui é as palavras de Jesus. Então Jesus está dizendo: irmãos, o meu pecado, o meu erro, o teu erro, se a gente não perdoar, Jesus está dizendo: eu não apago, porque pouco amor. Quem não perdoa não ama. Deus diz, porque Deus, a tua palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Se eu não amo, eu não perdoo. Não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não perdoar a imagem e a semelhança de Deus. É eu negar a Cristo, é eu negar ao Senhor. Irmãos, o que tem de pessoas que saem de lugares porque não vai com a cara do outro, que abandonam um ministério por causa da cara do outro, não consegue suportar, é porque não ama. E muitas das vezes troca até de ministério. Pode até trocar de ministério, mas não troca, não ausenta do juízo final. Se não quer se encontrar em comunhão aqui, diante do trono branco, vai ter que se encontrar frente a frente e escutar a realidade na sua cara. Somos completamente indignos
Nós somos completamente dignos, mas Jesus escolheu pagar o preço pelos nossos pecados e nos dar o perdão. Jesus pagou o preço por nos perdoar. Justo, fiel, sem pecado, morreu por causa de pecadores que merecia passar a eternidade no fogo do inferno. Jesus olha do céu e diz: Pai, eu vou morrer, vou sofrer por ele. Jesus sofreu por mim, sofreu por você, ele nos perdoou. Por que você não quer perdoar? Por que eu não quero perdoar? Não, pastor, é porque eu não quero perdoar porque eu sou melhor do que Jesus. Se é melhor do que Jesus, então vai ter que se livrar do inferno, porque Jesus não foi para o inferno. Se é melhor do que Jesus, então na hora que Jesus dá a sentença, lago de fogo, você bate o pé e diz: eu não vou não, demônio, vou nada. Vem! E um negócio interessante, que não vai ser demônio que vai levar para o fogo do inferno, é os anjos do bem. Jesus diz: anjo, leva, lago de fogo. Eu não vou não. Quem disse? Eu não quero ir. Não, os outros também que estão lá não queriam ir. Foi por causa das atitudes deles, das más escolhas deles, quem eles decidiram servir. Por isso que eles estão lá. Então pode ficar despreocupado, que todos os dias eles vão estar lá sabendo por que ele está. Abraão diz: recorda-te que você teve todos os seus bens enquanto Lázaro foi atormentado. Ele vai dizer ao povo que: recorda-te, tu está aqui porque você não perdoou. Você que não perdoou tua mãe, você que não perdoou teu pai, você que não perdoou teu irmão, você que não perdoou o seu parente, você que não perdoou aquele que congrega contigo, pode esperar, o diabo te aguarda no inferno. Só se eu estiver falando heresia. E você da rede social, deixa de ser duro, libera o perdão, porque senão o diabo te aguarda naquele grande dia. Então, nós não somos burros porque nós perdoamos. Nós somos inteligente, porque inteligente perdoa. Porque quem é inteligente sabe que o fim de quem não perdoa é lago de fogo. Só burro que não perdoa. Irmãos, os irmãos que viu, os irmãos do grupo que viu aquela mensagem daquele senhor, aonde estava de frente do assassino de mais de 40 mulheres, quando ele foi levado a júri público, as pessoas com raiva dizem: você merece ir para o inferno, você tem que morrer, seu bandido, você tem que sofrer na cadeia, apodrecer. Chegou um certo senhor com suspensório, um senhor cristão. Ele chega falando ao homem: eu sei que você fez o mal com a minha filha e nunca mais eu vou poder ver ela, mas eu tenho que exercer algo muito difícil que o meu Cristo mandou exercer. Ele disse: eu te perdoo. Naquele momento, aquele psicopata encheu os olhos d'água e começou a chorar. Irmão, por mais ruim que a pessoa é, quando você libera o perdão, a alma dela se entristece. Agora imagina o tapa que aquele jovem cristão deu na cara de Satanás. Ver todos aqueles dizendo: tem que morrer, tem que ir para o inferno, tem que sofrer mesmo, tem que padecer. O diabo tem que ver um cristão convertido de verdade dizer: eu sei que você matou minha filha, nunca mais eu vou poder ver ela, mas eu vou exercer o que o meu Senhor mandou dizer: eu te perdoo. Sinta-se perdoado. Irmão, e olha que aquele senhor perdeu a filha. Ele diz: eu perdoo você, eu perdoo você que matou minha filha. Sinta-se perdoado. Eu te perdoo. Ouvi Deus recebendo a oração de Jesus. Jesus, perdoa eles. Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Deus olhava, ver o seu filho amado, o seu único filho, pedindo para perdoar aqueles que maltratou ele, e Deus dizendo: apagados estão os pecados. A Jesus, em tua mão entrega o meu espírito. E o véu do templo se rasga de cima para baixo. Então, irmão,
Então quando a gente perdoa, nós somos salvos. Não tem como dizer que eu sou crente cristão convertido no Senhor se eu não perdoo. Eu quero o perdão de Jesus, eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero liberar o perdão. Eu vou passar 1 hora dessa mensagem. Segura. Então vamos lá. Somos completamente indignos, mas Jesus escolheu morrer na cruz do Calvário. Romanos 5,8 diz: quando realmente compreendemos a grandeza do presente de Deus para nós, passaremos o presente adiante. Recebemos a graça e devemos dar graça aos outros em troca. Na parábola fica constantado. Vai botar o fundo musical aí, parou. Ficando contestado com o servo que se recusou a perdoar uma dívida. Recusou perdoar uma dívida menor, depois de ter sido perdoado uma dívida maior e impagável. No entanto, quando nos recusamos a perdoar, agimos exatamente como o servo maldoso da parábola. Escute isso daqui. A falta de perdão também, segundo Wisby, a falta de perdão também nos rouba da vida plena que Deus quer nos dar a nós. Ao invés de promover a justiça, a nossa falta de perdão torna-se amargura. Hebreus 12, 14 ao 15 diz assim, nos adverte, a carta aos Hebreus nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Escute, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que nos faz não perdoar? A raiz da amargura. É pessoas amarguradas que não perdoam. É pessoas que estão separadas da graça que não perdoa. E isso está brotando e vai fazer com que ela seja perturbada, essa pessoa, no lago de fogo. Da mesma forma, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 ao 11, que nos adverte que a falta de perdão pode ser uma abertura para que Satanás nos desvie. Irmãs, a falta de perdão gera uma brecha para que Satanás entra e nos desviar da onde passou da igreja, não, desviar da morada celestial e enviar às profundezas do abismo para ser atormentado para sempre. Esse evangelho é pouco pregado. A chave de casa, chave de carro, chave de fazenda, chave de veículo não abre a porta que a chave do perdão abre. A chave da terra é limitada, mas a chave do perdão abre a porta da salvação e será perdoado diante de Deus. Eu não quero essa chave, pastor, pois não vai acessar a porta do céu. É como ficar dando tentativas com chave errada e não entra na medida. A medida do céu é baseada na medida do perdão. Sem perdão não tem arrependimento, e sem a paz e a santificação e o perdão jamais verá a face do Senhor. Você vai sair daqui dizendo: Pai, eu quero sair daqui com a chave no meu chaveiro, a chave do perdão, pois eu não quero deixar de acessar o céu. Está nas tuas mãos. É você que molda essa chave. É através da tua atitude que você adquire essa chave. Então, se você não perdoar,
vai faltar essa chave no teu chaveiro. E se faltar essa chave do chaveiro, você não vai entrar no céu. Assim, quando nós esquecemos a chave do nosso veículo em cima da estante, e nós vamos até a rua, e nós não podemos ligar o nosso carro, o nosso automóvel, nós temos que voltar para pegar, para poder ligar. Jesus está dizendo: se você perdeu a chave do perdão para trás, volta, se arrepende, se converte, pega ela para você acessar o céu. Pastor, mas eu esqueci a chave do carro. Segura aí, irmão Romário. O irmão Romário sabe do que eu vou dizer aqui agora. Eu esqueci a chave da moto. Eu sei fazer uma ligação direta para entrar no céu, não tem gambiarra. Ou é santo ou é profano. No céu a gambiarra não entra, e no céu a gambiarra vai ser revelada. Então, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, do capítulo do versículo 5 ao versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai ver a carta de Coríntios e vai ver a falta de perdão nela. Aí ele vai pregar dizendo: essa falta de perdão vai abrir uma brecha para Satanás te desviar e te arrebentar. Aí o apóstolo Paulo, em suas frases, ele enfatiza: seja inteligente, não burro, perdoa. Porque se você não perdoar, você vai ser pior do que a jumenta de Balaão. Ele usa a jumenta para exortar profeta, mas a burridez minha e sua vai nos fazer burro para Satanás e seus adeptos andar montado lá no inferno em cima. Não deixa Satanás brincar da tua cara, dar risada na tua cara, endurecer o teu coração. Seja inteligente, perdoa. Deixa eu correr, falta 10 minutos. Culto tá bom, sim ou não? Quando tá bom assim, passa ligeiro, não passa? Quem está aceitando essa palavra, dê um glória a Deus bem alto. Também sabemos que aqueles que pecaram contra nós, a quem não queremos perdoar, prestarão conta a Deus. Exemplo: longe de mim tal coisa. Eu tenho alguma rixa com o missionário Giovanni. Eu saio daqui, ou eu tiro ele, desmembro ele, mando para outro lugar. Pensa que está resolvido. Ele consegue fazer a obra lá, continua fazendo a obra lá, eu continuo fazendo a obra aqui. Mas quando chegar diante do céu, Jesus me dá a ceia. Ele olha nas bolotas dos meus olhos. Sim, lembra do missionário Giovanni? Lembro. Pois é, ele chegou aqui primeiro. Não, mas eu vou ficar. Bota. Não, tu vai ficar dividido, assim como tu escolheu inferno. Você só vai para lá porque tu não perdoou o missionário Jeová. Isso é Deus, irmão. Prestando conta. Olha, a prestação de conta é o boleto. Tu pensou, né, que o boleto, a fatura não ia chegar, Fabrício? Lembra do missionário Jeová? Lembro. Pois é, você lembra que você expulsou ele da igreja? Lembro. Porque tu não quis perdoar, tu pensou que estava tudo resolvido. Ele foi para longe e tu ficou longe, mas o problema ainda foi o mesmo. Então, é por causa desse problema. Inferno, anjo, leva. Não, mas eu ganhei tanta alma. Leva. Eu ganhei tanta alma. Leva. Eu sou filho de tal. Leva. Aqui no céu quem manda sou eu. Irmão, imagina a dor da gente saber que tinha oportunidade de perdoar e não perdoou. A gente ter que ser arrastado pelas pernas. Não vou ficar aqui, eu vou tirar só umas férias, Jesus, depois eu volto. Aí Jesus condena todo mundo, ele pega a chave, a porta. Tchau. Você sabe o que é algo para sempre? Não queira sofrer para sempre por causa de um simples gesto de liberar o perdão. Mas tem pessoas que acham mais duro liberar o perdão ou pedir perdão
do que o fogo do inferno, onde a Bíblia diz que lá no inferno a cama é de bicho e o fogo nunca se acaba. O que é um perdão para o tormento do inferno? Mas eu estou vivo, pastor, está tudo bem. Morre. Deixa Jesus pedir o seu fôlego para viver a realidade que nós pregamos hoje. Deixa eu correr. É importante reconhecer que perdoar não é minimizar um erro ou necessariamente se reconciliar. Quando escolhemos perdoar, liberamos uma pessoa do seu individualmente a nós. Renunciamos ao direito de buscar vingança pessoal. Então, quando eu libero o perdão, eu estou liberando aquela pessoa para não nascer em mim uma vingança pessoal. Tem pessoa que pensa, se não perdoar, está vingando do irmão. Você vai ver a vingança de Deus naquele grande dia por causa dessa atitude. Escolhemos dizer que não faremos com que pague pelo seu erro. No entanto, não necessariamente significa que confiaremos novamente. Isso é que eu disse. Perdoar, quando eu perdoo, eu não sou obrigado depois a confiar nele. Se eu pegar, diácono Wagner, me presta R$1.000. Pega, pastor, eu não vou cobrar juro não, porque eu não sou agiota. Até Deus condena isso, a palavra. Aí passa tempo, eu fico enrolando ele, enrolando. Chega um momento que ele diz: pastor, eu perdoo a sua dívida, sinta-se perdoado. Aí a segunda vez, eu vou lá nele, me empresta 1.000 conto. Ele não vai confiar mais. Veja que nós perdoamos, mas não somos obrigados a confiar. Aconteceu, perdoa, mas tu não é obrigado a confiar. Isso é verdade, irmão. Isso é Bíblia. Você não vai guardar rancor dessa pessoa, porque a ira que você tem contra ela vai ser dobrada da ira dos demônios quando você pisar num lago de fogo. Vai ser atormentado para sempre. Então, significa que nós não devemos confiar novamente. Nós não confiamos mais novamente. Até mesmo queremos libertar essa pessoa ou até mesmo nos libertarmos desse pecado. Somos informados de que o salário do pecado está em Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. E a falta de perdão é pecado. Então o que me espera? A morte. Pastor, mas eu vou morrer. Mas o que o Senhor está dizendo, que a palavra está dizendo aos romanos, não é a morte física, é a morte espiritual. A Bíblia fala sobre a vida eterna e a morte eterna. A morte eterna é lago de fogo para sempre. O salário quer dizer pagamento. Então o pagamento de quem não perdoa é a morte eterna. Glória. É muita demagogia. A gente, irmão, eu estou com raiva da irmã, eu estou com raiva do irmão. É você muito hipócrita. Dobrar o joelho. Xarabacai, Guarapatalaba, Chorepadalabaia, Talaba. Me perdoa, Deus. E Deus, aí o acusador, aí Jesus está falando até em línguas, pedindo perdão. E tu vê que ela não perdoa a irmã e não perdoa o irmão, que ele não perdoa a irmã e não perdoa o irmão. Pois é, Satanás, eu sei. Se ele não perdoou, eu estou nem escutando a voz dele. É como um sino que tine. É como quando a gente chega na frente do espelho, olha a imagem e em seguida esquecemos da imagem que vimos.
Embora o perdão de Deus nos alivia da morte eterna, o perdão de Deus nos alivia da morte eterna, nem sempre nos liberta da consequência do pecado, que se aparece com a morte como um relacionamento quebrado, ou a sanção fornecida pelo sistema da justiça. O perdão não significa que agimos como se nenhum erro tivesse sido feito. Significa que reconhecemos que a graça abundante nos foi dada e que não temos o direito de propositalmente penalizar a outra pessoa pelo seu erro. As Escrituras repetidamente nos chama a perdoar. Por várias vezes a Escritura nos chama a perdoar um ao outro, como está em Efésios 4:32, por exemplo, diz: antes sedes uns para com os outros, e os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Temos recebido muito na área de perdão, e muito é esperado de nós em resposta receber o perdão. Olha o que a palavra diz em Efésios 4:32. Assim como Deus perdoou você em Cristo, é para tu perdoar o teu irmão. Isso não é um pedido, é um mandamento. Perdoar não é um pedido do céu, é um mandamento. Deus, ele não quebra princípios, ele conserva princípios. E quem quebra princípio é obrigado a ele cumprir um princípio: lago de fogo. Vamos ver também Lucas 12:48, que quer dizer que está falando que embora o perdão seja frequentemente difícil, recusar-se a perdoar é desobedecer a Deus. Irmão, embora o pecado seja frequentemente difícil perdoar, mas quando a gente se recusa de perdoar, é desobedecer a Deus. E a Bíblia fala sobre a maldição da desobediência. É difícil, pastor, perdoar, mas se não perdoar, está desobedecendo a Deus. Você acha bom quando teu filho te desobedece? Quando te desobedece, tu puxa a orelha. Continua desobedecendo, dá umas 2 chicotadinhas. Continua desobedecendo, você começa a ficar com raiva, desce a chibata e muitas das vezes até machuca. Imagina Deus, todos os dias está te dando oportunidade e você não perdoa. Imagina a ira dele no dia do julgamento. A Bíblia fala o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando a gente não pede perdão, filho, você quer ofertar? Oferta. Lembra que você tem algo contra o teu irmão? Deixa a tua oferta aqui. Vai lá, reconcilie com ele, peça perdão, perdoe uns aos outros. Depois vem, oferta, aí eu recebo. Se der para ofertar, irmão, tem que liberar o perdão. Imagina para entrar no céu, que é mais difícil do que ofertar. Qualquer um pode pegar R$2 e trazer aqui. Qualquer um pode pegar 5 centavos e deixar aqui. Mas esses 5 centavos que você trazer, 5 centavos que você trazer, se você botar aqui e lembrar que tem uma recha contra o seu irmão, se você não pedir perdão, esses 5 centavos o pastor pode até pegar para comprar balinha ou comprar alguma coisa, mas Deus fala assim, ó: você não recebe
a pequena moeda. Se não liberar o perdão, imagina se ele vai abrir a porta do céu. Apocalipse, capítulo 20. Vamos abrir. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Já citaram o versículo aqui atrás. Meu Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Diz assim. Está falando sobre o juízo final. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Se eu perdoo é obra, se eu não perdoo é obra. Pastor Fabrício, me perdoa, por favor, eu quero morar no céu. Perdoa nada. Pastor Fabrício, me perdoa, porque eu quero entrar no reino do céu. Nem respondo. Pastor Fabrício, me perdoa, libera o perdão. Libero não. Ai, Jesus. Pastor Fabrício não liberou o perdão para o próximo. Pastor Fabrício recebeu a súplica de perdão e nem respondeu o irmão. E agora, Jesus, o que é que eu faço? Não faz nada não. Jesus dizendo: eu aguardo no juízo final. Mas pode apagar, Jesus, pode apagar o que eu escrevi aqui? Pode. Quando o Fabrício ir lá, quebrar as algemas do diabo e dizer: Evaldo, eu te perdoo, está perdoado. Aí Jesus vê a atitude do pastor Fabrício, pediu perdão. Anjo, passa a borracha, lança no lago do esquecimento. Anjo, menos um que vai para o inferno, arrependeu antes de morrer. Menos um. Hebreus 4, 13. Abra a vossa Bíblia em Hebreus 4, 13. Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. Preste atenção nos dias do juízo final. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e perante os olhos daquele com quem temos que tratar, ou temos que prestar conta. Está tudo descoberto aos olhos dele. E ele olha dizendo: estou vendo tudo. Até o que falou no oculto, no secreto, sussurrando, vai ser tudo mostrado. Tudo está nu diante da minha presença. Agora imagina, assim como os antepassados vão ter que comparecer diante do trono de Deus.
Alguns na última hora se converteu e Jesus diz: estarás comigo no paraíso. Imagina muitos que nasceu no cristianismo, morreu no cristianismo, e Jesus naquele dia: lago de fogo, porque eu não conheço. Quanto se sente perdoado por Deus? Todo mundo. Agora fecha o seu olho. Imagina se tem algo que vai impedir o Senhor te perdoar. A consciência vai. A consciência diz. A consciência sabe. E melhor do que tua consciência, Jesus está dizendo: está tudo anotado. No dia da prestação de conta, eu vou expor na mesa. O momento é agora. A hora é agora. Se arrependa-te, perdoa-te, porque o céu te espera. Agora, se quiser lutar, se quiser fazer prova, se essa palavra é verdadeira, se a palavra que está escrita aqui é verdadeira, continua. Mas no dia diante do trono branco, você das redes sociais, aonde esse vídeo está alcançando, e você que ouviu essa palavra, você vai lembrar que Jesus usou minha boca para dizer: se você não perdoar, tu não vai ser perdoado, e se você não perdoar, você será atormentado eternamente no lago de fogo. Se coloca sobre os seus pés. Lembre-se que um dia temos uma prestação de contas. Nós podemos na terra correr de qualquer conta para a gente não acertar ela. Nós podemos levar o nome de caloteiro, morrer sem pagar, mas a prestação de conta de Deus não vai ter como correr, vai ter que ser acertado. Guarda essa palavra no seu coração. Se você lembrou que tem alguma coisa contra o irmão, ou contra o irmão, contra um parente, contra o pai, seja inteligente, não seja burro. Pega o celular, manda mensagem, ou vai pessoalmente e libera o perdão ou peça perdão. E na hora que tu pegar os telefones, Jesus vai estar lá, sabendo o que tu vai escrever. E neste momento Jesus está sondando o teu coração, sondando a tua mente, e Ele sabe, se você não cumprir a palavra do Senhor, Ele diz: eu quero que você seja macho, eu quero que você seja mulher o bastante, para no dia do trono de Deus, você bater no peito e dizer: eu escolhi ir para o inferno do que perdoar. Missionária Kátia, congrega lá com a senhora no mesmo ministério. É Kátia, né? Kátia não, lá da congregação lá do pastor Carley, cantora essa Denise. Como é que é o nome da missionária lá? Me ajudou na tarde da bênção. É Kátia, missionária Kátia. Uma vez ela veio aqui, nessa mesma palavra Jesus me usou para ela. Ela contou esse testemunho, a senhora estava lá, não está no dia que eu contou? A respeito da mãe dela, liberou o perdão, Deus preparou tudo. Aí levou a mãe dela, não foi? Com perdão. Voltou, veio para Jesus. E aí? O testemunho verídico, irmão. Jesus, quando Ele trata, Jesus, quando Ele cobra, é porque não quer perder a tua alma para o diabo. A tua alma é preciosa. A tua alma tem que cantar um novo hino lá no céu de glória do lado de Jesus, do que gritar eternamente no inferno, aonde Deus nunca mais escutará o clamor. É como se Deus virasse as costas, fechasse os ouvidos e diz: eu não escuto. Está anotado. Jesus, Ele sabe, e vai ter esse encontro com Ele. Seja inteligente, perdoa, libera o perdão, peça perdão, porque a conta um dia vai chegar. Amém? Glória a Deus. Cantor Evaldo gostava de trazer reaviso, né, Evaldo? Camarada vai lá, não paga, vem um reaviso, a cobrança. Olha, tu paga a dívida, tá aqui o reaviso. Tá bom, irmão, depois eu vou lá. Tá aqui, irmão, outro reaviso, eu vou pagar. Aí chega um dia, ainda tem pessoa que fica brava quando vem cortar. Corta.
Deixa de cometer tiro. Jesus está dizendo: a conta está chegando, a cobrança está chegando. Não quer pagar, não quer perdoar. O corte da luz celestial vai chegar. Briga, como briga com um cortador de energia dessa. Desce daí, desce. Agora eu quero briga com Deus quando Ele podar a tua entrada no céu. Se veio a cobrança, o aviso é para não ficar no escuro. E Jesus está dizendo: o aviso está aqui, foi pregado. Agora cabe a você, se você deixar a luz da eternidade ser cortada na tua vida. Não perca a luz do céu. Lá não vai ter sol, porque vai ser a própria glória de Deus que vai iluminar o povo. Ei, não deixa a conta chegar e te podar do céu, te arrancar do céu. Não perca o seu varão, você de boné. Volta para Jesus enquanto é tempo, porque já tem tempo que Deus está dizendo: eu tenho projeto na tua vida e você está se afundando no inferno. Eu fiz uma promessa para você lá no passado e hoje eu te chamo. Reconcilia, volta para Jesus. Vai vir, varão. Jesus está te chamando. Olha aqui para mim, varão. Ele está dizendo assim: volta enquanto é tempo. Você sentiu essa palavra queimando no teu coração, irmão? Eu não vou dizer desviado, porque desviado é o cão. Tu está afastado de Jesus. E muitas das vezes a situação que você está passando é consequência da sua opinião de não voltar para Jesus. Tu é profeta, vapa. Tu é pregador. Eu vejo uma pessoa já de idade, de joelho, dizendo: pai, a minha família é projeto de Deus. Eu vejo uma pessoa dizendo: eu não quero perder ele para o diabo. Tem pessoa gritando, não sei se é parente de longe, parente de perto, mas essa pessoa viu Deus fazendo uma promessa, dizendo assim: ó, desde o ventre eu te escolhi. Tu é pregador do evangelho e Jesus te chama hoje para voltar. Volta. Agora imagina o perdão de Deus para a vida desse homem aqui, rapaz.